Olá, muito obrigado a todos que estão passando por aqui para assistir esse vídeo, para aprender um pouco sobre a pesquisa básica que a gente realiza na UFMG e para saber um pouco sobre o estudo e produção de materiais moleculares biostáveis. Eu sou o professor Carlos Basílio Pinheiro, sou professor lá do Departamento de Física da UFMG, tenho como especialidade cristalografia e difração de raio-x, são as áreas nas quais eu me formei, fiz meu doutorado, e tem como interesse estudo de materiais moleculares funcionais, redes metalorgânicas, engenharia de cristais e outros. A gente atua no laboratório de cristalografia da UFMG, que eu também coordeno. Nosso laboratório um dos nossos laboratórios fica na sala 4160, lá do ISEX, na UFMG. A porta dele é do jeito que está sendo mostrada nessa figura. A gente está lá praticamente todo dia e as pessoas são bem-vindas para nos visitar caso vocês achem interessante o que eu vou dizer aqui agora. O nosso laboratório também pode ser encontrado ali na página www.labcri.ufmg ou no Instagram, @labcri.ufmg, onde que vocês encontram notícias das ações que a gente desenvolve no laboratório. O laboratório tem alguns equipamentos de difração de raio-x e esses aqui são os espaços onde que a gente realiza os nossos experimentos de difração de raio-x. Também temos um laboratório de química, onde a gente realiza preparo de amostras, né? Síntese e cristalização. Esse é um laboratório que apoia de apoio para a pesquisa que a gente realiza. A gente trabalha e tem trabalhado dentro de um grande conceito que a gente chama de materiais inteligentes. O que material inteligente faz para a gente? Várias propriedades, vários equipamentos que nós usamos no dia a dia usam materiais inteligentes para transformar propriedades, ou transformar estímulos. Material piezoelétrico são sensores de peso, magnetos resistivos transformam o campo magnético em movimento mecânico, termoelétricos, calor em corrente elétrica, assim por diante, sensores diversos, feitos de memória de forma, então um monte de material inteligente, então uma gama enorme de materiais inteligentes que a gente usa. E entre os materiais inteligentes tem uma categoria que são materiais biestáveis, são aqueles que têm dois estados muito bem definidos, ou ele fica de um jeito ou ele fica de outro jeito, em função de um estímulo externo. Então, ele reage e responde ao estímulo externo. E, em particular, dentro dos materiais biestáveis, existe uma categoria de materiais que a gente chama de tautômeros de valência, materiais que apresentam tautomeria de valência, nos quais essa biestabilidade eletrônica acontece em nível molecular. Então, você tem uma molécula aqui, nessa representação, como eu estou mostrando aqui para vocês, uma molécula constituída de átomos de cobalto e ligantes, que no caso aqui são bipiridinas ou dioxolenos, tá? E aqui é a mesma molécula, mas se vocês olharem aqui, que eu estou falando em alta temperatura, o cobalto está num estado de oxidação que a gente chama de 2+, e ele tem uma configuração de spin que a gente chama de spin alto, que tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados nessa molécula. Do lado de cá, a gente tem a configuração que a gente chama de low spin, cobalto 3+. Por que cobalto 3+? Porque o estado de oxidação do cobalto agora é 3+. E low spin, porque agora a gente só tem, na configuração da molécula, um spin desemparelhado. E esses materiais, essas moléculas, eu consigo converter uma forma na outra a partir de estímulos externos, diferentes estímulos externos. E a nossa pesquisa é quais estímulos fazem essa transição, quais estímulos são mais ou menos eficientes para promover essa mudança nessa molécula e como fazer isso de forma perene ou controlada para que essa propriedade possa ser utilizada para alguma função que a gente queira dar para essa molécula em algum momento. E para fazer isso, a gente tem um trabalho que começa na síntese, na cristalização e na preparação de amostras, que pode ser na forma de filme, por exemplo. Isso a gente faz naquele laboratório, que é o laboratório de química que eu mostrei para vocês. A gente avalia as propriedades desse material com várias técnicas que estão disponíveis no Departamento de Física da FMG, ressonância nuclear, ressonância paramagnética eletrônica, técnicas espectroscópicas de UV de luz visível, infravermelho, Raman, espalhamento Raman, transmissão e absorção de luz, várias dessas técnicas. A gente tem elas à disposição, a gente usa para caracterizar os nossos materiais. E, finalmente, nosso interesse particular, muitas vezes, é relacionar as propriedades à estrutura. E, para falar de estrutura, a gente precisa de técnicas de difração de raio-x. E a gente usa tanto técnicas de pó quanto técnicas de monocristal, nós temos equipamentos para isso. E quais tautômeros de valência nós estamos estudando e que tipo de resultados a gente tem obtido nos estudos desses tautômeros de valência?
nós estamos estudando todos os materiais que são baseados em cobalto, predominantemente, que tem essa cara aqui. Isso aqui, então, é o átomo de cobalto, está coordenado aqui por 4 oxigênios e 2 nitrogênios. Essa molécula que vocês estão vendo são piridinas, e esse aqui é o que a gente chama de oxoleno. Você tem uma outra molécula que é muito parecida com a anterior, mas em vez de ter uma piridina, a gente tem uma cianopiridina. Então, essas duas moléculas aqui têm sido foco de estudo da gente há algum tempo, já tese de mestrado, de doutorado e pós-docs lá do grupo têm trabalhado com essas moléculas em alguns momentos da formação deles. E o que a gente aprendeu ao longo do tempo estudando essas moléculas são que é possível fazer com que elas mudem de estado, cobalto low spin 3+, cobalto 2+, high spin, em função de parâmetros externos. Mas quais parâmetros? Quais deles são melhores? O que a gente descobriu? A gente descobriu que, por exemplo, aquela molécula que tem cianopiridina, se eu baixo a temperatura abaixo de 60 Kelvin, tá? 60 Kelvin é muito frio, é mais ou menos 210 graus centígrados. Se eu baixo essas moléculas, essa temperatura, eu jogo raio-x nelas, eu consigo aumentar, fazer com que a boa parte das moléculas que estavam no estado low spin cobalto 3+, virem high spin cobalto 2+, só pelo fato de irradiar. Ou seja, radiação com raio-x duro é um estímulo que faz com que as moléculas troquem de estado de forma controlada. Eu tiro esse estímulo, aqueço esse sistema, ele volta ao estado original, tá? Ele sai de cobalto 2+ e volta para cobalto 3+. Então, eu consigo estimular com raio-x e desestimular com temperatura. Mas a gente falou, pô, isso é bacana, mas tem outro jeito de fazer isso? Aí a gente se perguntou, e se eu iluminar? Se eu jogar, por exemplo, luz, por exemplo, azul. Então, a gente fez experimentos nos quais a gente pegou aquelas moléculas, iluminou a 30 Kelvin com luz azul, e a gente viu que, em função do tempo de iluminação, a gente tinha as moléculas convertendo o estado, saindo do estado de cobalto 3+ low spin e aumentando a quantidade de moléculas do estado cobalto 2+ high spin. Essa aqui é uma figura que está com os termos escritos em inglês, porque ela foi tirada de um artigo e deve ser reproduzida tal como ela foi publicada, tá? E o que a gente observa é que depois de um certo tempo, então, quando a gente satura a conversão por iluminação, se a gente esquenta o material, ele volta ao estado anterior e depois temperatura faz a molécula voltar de novo ao estado de cobalto 2+. Ou seja, temperatura e iluminação estão ajudando a gente a converter essa molécula de um estado para outro. Eu quero lembrar que isso que está acontecendo é uma molécula, mas eu estou estudando um sólido, tá? Então, eu estou analisando propriedades em nível molecular no material, que é um bulk, é um sólido. E, finalmente, a gente se perguntou, mas se luz azul estimula, tem alguma coisa que desestimula luz? Aí a gente planejou um experimento com luz vermelha. E o que a gente fez foi, com luz vermelha, a gente converteu parcialmente o cristal que a gente estava estudando usando raio-x, depois a gente fez uma conversão entre os estados de low spin e high spin por iluminação, e quando a gente saturou a conversão com luz azul, a gente fez experimentos iluminando o cristal com luz vermelha. E quando a gente fez experimento com luz vermelha, a gente mostra que a gente consegue diminuir a taxa de conversão. Quer dizer, era o único estímulo que estava acontecendo no cristal, e ele consegue mostrar essa conversão aqui para a gente. Então, eu tenho aqui um mecanismo que diz, olha, luz azul é muito importante para converter de low spin cobalto 3+ para high spin cobalto 2+, e luz vermelha desexcita parcialmente. O motivo do porquê que esses processos têm eficiência diferente é porque a luz vermelha ela penetra menos os nossos cristais, então a quantidade de moléculas que ela efetivamente consegue iluminar é menor. Mas não tem problema, esses aqui são resultados que foram muito importantes, né? Foram publicados em revistas científicas bastante prestigiosas, contribuíram para a formação de inúmeras pessoas, e aqui agora é importante dizer, para fazer esses trabalhos de pesquisa básica, sempre tem pessoas que estão dispostas a aprender química e física básica, né, e aprender profundamente para realizar essas pesquisas que são relativamente sofisticadas, tanto do ponto de vista de concepção metodológica, quanto no uso de equipamentos, né, que a gente tem, de técnicas para fazer as avaliações da gente. Então, você tem estudantes que estão lá conosco fazendo formação de iniciação científica a nível de graduação, tanto de física quanto de química. Estudantes estão fazendo mestrado, estudantes estão fazendo seu doutorado, tem os técnicos que trabalham conosco no laboratório, que dão um apoio inconstante dessa turma toda.
E se vocês visitarem o laboratório, seja lá que momento for, algumas dessas pessoas que eu estou mostrando aqui ainda estão trabalhando conosco, então se vocês passarem lá, vocês vão poder vocês vão provavelmente ser recebidos por uma delas, e a gente tem muito prazer em receber e mostrar às pessoas o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz, tá ok? Nada disso estaria acontecendo se não fosse, se a gente não tivesse fomento para a pesquisa é fundamental, para a pesquisa básica ainda mais, porque a pesquisa aplicada ela se justifica de várias formas, algumas vezes a pesquisa básica, no entanto, essa que contribui para a formação de pessoas e para descobrir coisas que são fundamentais, ela carece de, às vezes, investimentos muito altos durante muito tempo até que essas inovações, essas descobertas se amadureçam para que venham transformar-se em tecnologias. E aqui a gente tem que fazer um agradecimento muito importante às agências que nos fomentam. A FAPEMIG, que é a Agência de Fomento do Estado de Minas Gerais, que é que praticamente paga boa parte de todo o custeio da pesquisa que a gente faz lá no laboratório. Esses recursos são oferecidos pela FAPEMIG, à base de editais que a gente aplica e consegue alguns recursos. As bolsas dos estudantes em nível de pós-graduação são dadas pela CAPES, pelo CNPq, tem um papel muito importante nessa formação de pessoas, de quadros qualificados para continuar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. E, obviamente, a gente tem que agradecer ao FMG, que nos abriga, né, que nos dá toda uma infraestrutura ali que permite que a gente continue trabalhando de uma forma bastante agradável e fazendo pesquisas que são competitivas e reconhecidas internacionalmente. E eu quero terminar agradecendo a todos vocês que assistiram essa apresentação e que ficaram interessados nesse assunto, e deixar aqui um convite. Quem quiser aparecer e saber o que a gente faz, sabe onde nos encontrar, lá no Departamento de Física do ISEX da UFMG. Vocês estão todos muito bem-vindos. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.